Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Evandro Marques por aqui. E hoje, moçada, uma questão aí da Estadual de Goiás 2025 envolvendo transporte pela membrana, um dos assuntos mais badalados em processos seletivos nos mais variados, inclusive no Enem. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto fazendo aí uma questão da UEG, a Universidade Estadual de Goiás. Questão de número 32 da prova aí de 2025 trouxe o seguinte: as substâncias entram e saem da célula utilizando diferentes tipos de transporte. No caso da glicose, molécula polar e insolúvel na membrana plasmática, o transporte é dependente da presença de proteínas transportadoras na superfície celular. Assim, verifica-se que o transporte da glicose é um tipo de. E aí as opções. Letrinha A, transporte ativo, pois depende de lipídios e acontece contra o gradiente de concentração com gasto de energia. Letrinha B, difusão facilitada, pois depende de proteínas e acontece a favor do gradiente de concentração sem gasto energético. Letrinha C, difusão simples, pois depende não só de proteínas, mas também dos lipídios e acontece a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. Letrinha D, difusão facilitada, pois depende das proteínas e da bicamada de lipídios, acontecendo contra o gradiente de concentração e sem gasto de energia. E na letra E, osmose, pois depende de proteínas e acontece pela passagem preferencial do soluto pela membrana a favor do gradiente de concentração. E aí, o que você marcaria nessa questãozinha aí? Marcou? Deixa aí embaixo aí, coloca aí nos comentários aí qual seria a sua resposta. Vamos lá? Gente, antes da gente entrar na questão propriamente dita, vamos fazer uma revisão rapidinha aí sobre os tipos básicos de transporte pela membrana. Sempre que esse assunto é estudado, todo mundo fala do famoso transporte passivo e do transporte ativo. Vamos ver um pouquinho mais aí sobre eles então. Olha, gente, no transporte passivo, a gente sempre terá passagem de material do local em que este material estiver em maior quantidade para o local em que este material estiver em menor quantidade. Ou seja, passagem de substâncias do meio mais concentrado naquela substância para o meio de menor concentração. E sempre, gente, que você tem esse transporte de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, lembrando que essa palavra concentrado sempre referente ao soluto, a gente tem aqui o famoso transporte a favor de um gradiente de concentração. E isso, gente, caracteriza o transporte passivo, que tem como uma segunda característica a não dependência de ATP. Não há consumo de ATP, não há gasto energético para que o transporte passivo ocorra. Se a substância passar pela bicamada lipídica, eu tenho aí a difusão simples. Isso acontece, por exemplo, com o gás oxigênio, com o gás CO2, que são moléculas pequenas e apolares, né, capazes de dissolver nessa bicamada lipídica. Legal? Já moléculas maiores e também com carga vão precisar aí de proteínas transportadoras, né? Tipo essa proteína canal aqui, ou, por exemplo, essa permeasezinha do lado de cá. Nos dois casos, passagem de soluto através de alguma proteína de membrana, isso caracteriza difusão facilitada, que é também independente de ATP, ou seja, não há gasto de ATP para que o processo aconteça. Legal? Muitos íons são transportados dessa forma, glicose é transportada dessa forma, aminoácidos, tá? É um exemplo de material, são exemplos de materiais em que o transporte acontece por difusão facilitada. No transporte ativo, acontece o inverso. Eu tenho agora, olha, passagem de material do meio em que esse material está em menor concentração para um local de maior concentração, ou seja, contra um gradiente de concentração. Esse transporte agora também depende de uma proteína transportadora, da mesma forma que que lá na difusão facilitada, só que eu preciso também de ATP. É necessário o fornecimento de energia para que esse material atravesse esta membrana e chegue no meio de maior concentração. Perfeito? Legal? Bom, dito isso, a gente volta para a nossa questãozinha que ficou muito fácil, né? Vamos ver alguns detalhes aqui do enunciado que podem nos ajudar. Olha, ele fala que a glicose é uma molécula polar. Gente, se a glicose é uma molécula polar, eu já sei, por exemplo, que ela não passa pela bicamada lipídica, porque essa bicamada lipídica é extremamente apolar. Ou seja, glicose não é por difusão simples. A gente já elimina, por exemplo, a opção C aqui da nossa questãozinha, né? Yes! Difusão simples, pois depende não só de proteínas, mas também de lipídios. Cara, os lipídios são extremamente apolares. Então, essa letrinha C a gente já vai descartar. Fala que é insolúvel na membrana, né? E o transporte é dependente de proteínas transportadoras. Então, agora a gente está entre a difusão facilitada e entre o transporte ativo. Tanto a difusão facilitada, olha, eu tenho necessidade de proteína transportadora, quanto no transporte ativo. Legal? Qual é a diferença dos dois? Gasto de ATP. Na difusão facilitada, a substância vai passar por uma proteína transportadora sem gasto de ATP. No transporte ativo,
A substância vai passar por uma proteína transportadora com gasto de ATP. Obrigado. Então agora a gente volta para lá. Na letrinha A, ele fala em transporte ativo, pois depende de lipídios. Aí está o erro, né, gente? O transporte ativo ocorre com participação de proteína de membrana, não de lipídio. Então, eliminamos também a letrinha A. Estou vendo lá embaixo a letrinha E, gente. Olha, ele fala, por exemplo, aqui de osmose. Moçada, a palavrinha osmose estará se referindo sempre, sempre, sempre ao fluxo de água através da membrana. E água é solvente. E ele fala aqui na frente, olha, passagem de soluto, né? Glicose não é solvente, é soluto, né? E osmose é passagem de água, solvente. Portanto, também já vou eliminar essa opção. Pensou em osmose? Pensa em água. Sobrou para a gente o que, galera? Olha, sobrou para a gente a letrinha B e a letrinha D. Na letrinha B, difusão facilitada. Difusão facilitada ocorre por uma proteína transportadora. Depende de proteínas, ok, e acontece a favor de um gradiente de concentração sem gasto de energia. Redondinha, né, gente? Certinha, certinha. Na letra D, vamos vê-la. Ele tem difusão facilitada, pois depende das proteínas e da bicamada lipídica. Na difusão facilitada, novamente aqui para gente, não há, né, moçada, envolvimento da bicamada lipídica. A difusão facilitada, soluto, passa por proteínas da membrana, não pela bicamada lipídica. Então a gente tem aqui o errinho e também não é contra um gradiente de concentração, é a favor do meio mais concentrado para o meio de menor concentração. Portanto, letrinha D também está errada e a letrinha B, redondinha, certinha, para essa muito boa questão da UEG. Se você gostou, deixa aí o seu likezinho, inscreva no canal e compartilhe com os seus colegas. Até a próxima, gente!